Gratidão, meu povo poderoso, iluminado, maravilhoso. Gratidão demais. Bom, hoje nós vamos conversar. Aqui é Carlos Fortuna falando com você, tá? Maravilhoso, poderoso e iluminado. Mas hoje nós vamos conversar algumas coisas mais sérias e que te envolvem e que você realmente precisa começar a entender esse negócio. Vamos lá. Lei da atração funciona? Funciona, mas por que para algumas pessoas existe uma dificuldade muito grande da pessoa manifestar alguma coisa que ela deseja muito? Por que na realidade as coisas estão acontecendo na sua vida de uma forma aleatória e que você não está conseguindo? Primeiro lugar, pulo do gato. Não. Primeiro lugar, você vai entender o seguinte: você não precisa de absolutamente nada para manifestar. Uau! Como assim, Carlos? Eu não preciso de nada. Eu preciso de fazer técnica, eu preciso de fazer alguma coisa. Preste bem atenção. Por que uma técnica funciona muito bem para uma pessoa e para outra pessoa não funciona? Comece a perceber como é que esse negócio aí está funcionando dentro de você. Já te falaram um monte de coisa. Olha, já te falaram que você tem que fazer Ho'oponopono, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Tudo isso é muito bom, mas olha só, você já manifesta as coisas na sua vida, querendo ou não querendo, se dando conta disso ou não se dando conta disso. Vou te dar um exemplo de uma coisa que eu falei aqui uma vez no canal, que eu falei assim, gente, vai ter períodos em que vocês vão ver uma parede branca. E eu disse isso uma vez só e tudo contribuiu para que acontecesse que realmente eu começasse a gravar vídeo tendo uma parede branca no fundo. Mas isso detrai do conteúdo? Não, de forma nenhuma. Acontece que tudo aquilo que você fala, você na realidade manifesta. Por quê? Porque o seu coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Entendeu bem? E o que é o coração estar cheio? É justamente a sua mente, consciente e subconsciente, estão cheias de ideias, sentimentos, padrões de comportamento que vão na realidade, quando você fala, você busca justamente aquilo. E o processo da fala, você, da sua mente consciente, busca no seu subconsciente aquilo que você vai falar. Existem pessoas que quando falam, elas falam imaginando a coisa. Elas escutam um caso, imaginando o caso como é que é. São pessoas que têm uma capacidade muito boa. Não é que você não tenha, se você treinar, tudo acontece. Porque o treino é a base de tudo. Treinar a mente, tá? Treinamento mental do negócio, você consegue muita coisa e faz muita coisa na sua vida. Mas o que acontece? Acontece que você ainda não percebeu e ainda não entendeu que se você não mudar esses hábitos de pensamento, esses hábitos que você adquiriu ao longo da sua vida, mudando literalmente, buscando entender, por que eu estou fazendo isso? Bom, eu estou fazendo isso porque eu penso dessa forma. Eu penso desta e desta forma. Eu tenho este ponto de vista. Se você entender isso, você começa a mudar esses pontos de vista. E para fazer isso, você tem que implantar novos pontos de vista na sua vida, novas opiniões, novos pensamentos predominantes que tem que ter a emoção, porque a emoção é que vai gravar mais ainda aquilo que você precisa de mudar na sua vida. Vou te dar um exemplo bem interessante. Eu estava conversando ontem com uma pessoa que eu conheço há muito tempo e foi uma situação bem interessante, porque logo quando eu comecei a estudar a lei da atração, já tinha aí uns 2 anos que eu estava estudando a lei da atração, eu falei assim, olha, eu não conheço ninguém aqui que também, ninguém pessoalmente, que fale sobre lei da atração, entenda sobre lei da atração, eu quero encontrar uma pessoa assim. E por um acaso, uma amiga minha de muitos anos, eu encontrei com ela, já tinha muito tempo que eu não encontrava com ela, e ela virou e falou assim, olha, Carlos, eu estou aprendendo um negócio chamado lei da atração. E eu dei uma gargalhada e falei assim, aí eu também. Perceberam? Eu só pensei.
Quando você, mas eu já estava com uma vontade muito grande, só pensei naquilo. Aquela vontade muito grande se manifestou quando eu dei a ordem. Quando você começa a entender que você, ao dar a ordem de relativo a um pensamento predominante, um hábito predominante, aquilo vai se manifestar com muita facilidade na sua vida. Carlos, devo parar de fazer técnica? Não, criatura, você tem que continuar, porque a técnica vai fazer com que você também tenha um pensamento predominante. E a técnica só vai funcionar quando você coloca sentimento nessa técnica. Se você não colocar, o que vai acontecer? É só você estar repetindo alguma coisa, não tem um significado. Mas quando você coloca o sentimento, aquilo passa a ter um significado e você repetindo, porque todas as técnicas são repetição, você vai começar a produzir um pensamento predominante. Lembra do vídeo que eu até coloquei aqui uma cartolina e desenhei justamente a questão da mente consciente e da mente subconsciente? É exatamente esse processo, entendeu? Você muda sempre. E todas as coisas estão mudando, nada fica no lugar por muito tempo. Por exemplo, estive fora de Juiz de Fora há algum tempo, quando eu voltei eu me assustei, que eu falei assim, uai gente, a cidade mudou? Não é? É como seu filho nasceu, tá, beleza. Se você ficar muito tempo, 1 ano sem ver seu filho, quando você vê ele já está totalmente diferente. Né? Muitas das vezes que os parentes que não veem aquela criança há muitos anos, elas falam, nossa, como cresceu, é lógico que ele ia crescer, é lógico que essa criança vai desenvolver, porque tudo muda, ela vai mudar. Isso é o desenrolar da vida. E nesse desenrolar da vida, meu povo maravilhoso, poderoso, iluminado, você está permitindo com que as coisas que você enxerga, que você vê, que seu corpo percebe, que você percebe, você está deixando isso te dominar. E aí por isso que muitas das vezes uma técnica funciona tão bem para um grupo de pessoas e não funciona para um outro grupo de pessoas. É porque essas pessoas, o grupo de pessoas que não está funcionando, precisa de entender que precisa de ter uma mudança de comportamento, de pensamento, tá? Das suas emoções, dos seus sentimentos. Dominar os seus sentimentos. Porque aí vem sempre aquelas pessoas que dizem assim, Carlos, mas o pensamento negativo sempre vem. Ele sempre vem porque ele é, na realidade, parte de você, porque você produziu ele. Como, por exemplo, olha só, você sempre diz que eu já disse isso, né? Mas vamos colocar de uma outra forma que eu tenho que ter cuidado das coisas que eu falo nos vídeos que acabam manifestando. Quando na realidade você diz assim, olha, a situação está difícil. Bom, a situação realmente vai ficar difícil. Mas se você teimar, você está vendo, você está percebendo que a situação está difícil e você começar a dizer exatamente o contrário, a situação está fácil, a situação é fácil. Tudo na minha vida melhora a cada dia, meus negócios prosperam dia e noite. E você repetir isso tendo significado para você, isso sendo algo seu, natural, é que vai fazer com que a coisa realmente incorpore em você, entendeu? Xuxa dentro de você, dentro da sua mente, de tal forma que não tem escapatória. Tá começando a entender? Já percebeu? Olha só, já ouviu falar em dobrar o tempo e espaço? Não, nunca escutei. Se você já escutou, eu vou te explicar isso aplicado à lei da atração. Você está num ponto, você quer chegar no outro ponto. Aqui é a vida que você tem, aqui é a vida que você quer ter. O que você faz? Você tem que percorrer um caminho até você chegar lá. Mas acontece que se um caminho, que é o que? O espaço, e leva um tempo até chegar lá. Mas você pode dobrar o tempo. Como assim? O tempo e o espaço, eles continuam aqui. Mas você pega os dois pontos e une os dois pontos num único ponto só, onde você está e aonde você quer chegar. De uma vez só. Isso é dobrar o tempo e espaço. Carlos,
Mas isso parece muito difícil acontecer e é muito difícil fazer isso porque isso é um negócio assim, meteórico, uma coisa, né, que não tem lógica, tem toda a lógica do mundo e você sempre faz isso. Quando você vira e fala assim, preste bem atenção, preciso de encontrar com fulano de tal, quero encontrar com fulano de tal, fulano de tal precisa de me ligar, eu desejo que fulano de tal me ligue. Calmo, tranquilo, sossegado, o que você fez? Você dobrou o tempo. Quando você começa a... E aquela pessoa aparece, não é assim que funciona? Quando você, na realidade, começa a sentir na sua realidade que você já tem aquilo, olha só, você já está dobrando o tempo e espaço. Porque o caminho que você percorre até chegar aonde você deseja, ele está colado ao tempo e espaço que você tem agora, ao momento presente. E é este momento presente que você tem que sentir quando você faz qualquer técnica. É uma técnica? É uma técnica. É uma técnica aplicada a todas as outras técnicas. Lembra que eu falei que eu estava montando aqui uma técnica minha? Pois é, eu vou explicar como é que você monta uma técnica sua no próximo vídeo, não neste vídeo, no próximo vídeo, e vou colocar ele aqui para que você, né, entenda isso. Quem assistir esse vídeo a primeira vez, já vai direto nele, porque ele vai estar aqui, no quadradinho aqui. E eu quero falar uma outra coisa para você que é muito importante. Calma, tranquilidade, serenidade. Hoje o mundo está muito acelerado porque não é o mundo que está acelerado, a sua mente que está acelerada. Você já percebeu isso? Você já acorda pensando, você já acorda preocupado com tudo aquilo que você tem que fazer durante o dia, principalmente quando é segunda-feira. Você já fica preocupado até no final de semana, você não se diverte, porque, estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo, estou preocupado com aquilo outro. Comece a repetir o seguinte, tudo na realidade se resolve da melhor maneira possível para mim. Tudo na realidade que você está vivendo, melhora da melhor maneira possível para mim. Universo, resolve isso para mim. Sim, por que o universo resolve algumas coisas para você muito rápido e outras não? Vai depender daquilo que você tem de predominância na sua mente. Vou te dar um outro exemplo interessante. Olha só. Você não precisa de ficar fazendo muito curso. Você não precisa de ficar fazendo muitas coisas. Por quê? Porque é como você abrir uma loja linda, maravilhosa, uma coisa espetacular e não ter nenhum cliente. Entendeu bem? Porque na realidade, quando você fica naquela situação refém de opinião dos outros, tá? Essa técnica é boa, isso aqui é muito bom. Nossa, eu vou fazer isso aqui vai me dar aquilo que eu quero, vai manifestar. Não é o curso, não é a técnica, não é nada. É você está dando autoridade para outras pessoas. Você não está entendendo que você tem a capacidade de você fazer aquilo que você deseja. Vou te dar um exemplo de manifestação que aconteceu comigo recentemente. Eu queria comer uma pizza, eu só pensei na pizza e depois me deu vontade de tomar um vinho. De vez em quando eu gosto de tomar um vinho. O que acontece? Aconteceu que 2 dias depois uma pessoa me convidou para comer uma pizza. E nós fomos comer uma pizza e ele escolheu justamente um vinho. E nós fomos tomar pizza e comer. Fomos comer pizza e tomar vinho. Percebeu que interessante? Mas aí eu falei assim, uau, gente, eu tinha pensado nisso. Então, olha só, o breve pensamento de um pensamento predominante faz a coisa acontecer. Vou te dar um outro exemplo. Você, muitas das vezes, tem uma insegurança, porque é muita coisa na lei da atração. Muita coisa, não é verdade? Parece assim um quebra-cabeça enorme que você não está conseguindo juntar todas as pecinhas. Mas presta agora bastante atenção. Você não precisa desse quebra-cabeça, porque ele entra numa parte dessa história e eu vou te explicar como é que é. Você tem o desejo, você faz a técnica, você simplesmente faz a técnica.
tá? Seja pensando, falando, visualizando, escrevendo, de qualquer maneira. Você botou foco e atenção naquilo ali, você predominou seu pensamento com aquilo ali, o que vai acontecer? Aquilo fatalmente vai acontecer. Aí você tem que entrar num estado de permissão, ou seja, você entender que você já tem aquilo ali, sentir que você já tem, que aquilo ali é real para você. E aí é que entra a situação, você começa a duvidar. E é nessa dúvida, nessa insegurança, nesse fato de você dar mais importância à realidade que você está vivendo, não dobrando tempo e espaço e vivenciando aquilo ali como algo real na sua vida, é que entra todas as dúvidas e tudo mais. É onde você vai buscar o seu autoconhecimento. É onde você vai buscar um monte de coisas que você não precisa, porque você já manifesta coisas, gente, desde quando você nasceu. Eu vou te dar um outro exemplo bem interessante. Vocês já ouviram falar do método Silva de controle mental? Pois é, eu já até falei sobre ele, já até expliquei ele aqui no canal. É um método que funciona maravilhosamente bem, tá? Se você puder, vai lá na internet, procura esse livro, compre, adquire e vai, ou então olha aqui no canal que você vai fazer. Mas depende de você fazer o negócio. O fazer, a prática é que te deixa na dúvida. Você cria muitas dúvidas sobre as coisas. E aí, quando você cria essa dúvida, você dá brecha e você dá espaço para que a coisa não funcione na sua vida. Percebeu? É por isso que muitas pessoas, na realidade, conseguem as coisas e outras têm mais dificuldade. Elas têm dificuldade por quê? Porque na realidade elas duvidam de si próprias. Olha só, eu atendo muitas pessoas como terapeuta. Tem uma pessoa que eu estava atendendo que ela falou assim, eu sempre duvido muito de mim porque eu acho que eu não tenho capacidade. E aí eu disse para ela, passe a sentir que você tem capacidade, porque você tem capacidade. Por todas as histórias que você já me contou, você tem capacidade, você consegue as coisas que você quer. Não sabe nada de lei da atração. Mas ela tem uma dúvida, então dificulta a manifestação do desejo dela, das coisas que ela quer. Lembra que eu sempre falei aqui, estou repetindo, vou repetir de novo? Estude, leia, estude, pratique. Então, são 3 coisas que você precisa de fazer. Lembra que eu sempre falei aqui que na realidade tudo é uma questão de repetição? E é de repetição que se vive. Você aprende seu nome por repetição, você aprende matérias no colégio porque você repetiu. Só que toda aquela repetição não tinha significado para você. Quando passa a ter significado, e o que é esse significado? Ter uma emoção. Quando você passa a ter esta emoção, essa coisa legal de ter aquilo, você obtém aquilo que você tem. Já ouviu falar da intenção, do poder da intenção? É até um livro chamado O Poder da Intenção. Pois é, todo mundo que tem uma intenção, que é um desejo, tá? Vai ter essa intenção manifestada na sua vida, sem muito esforço. Por quê? Porque na realidade é uma intenção que você já tem. Você quer ver um exemplo? Vamos fazer um exemplo de uma coisa interessante? Vamos fazer um exercício legal? Eu quero que você feche seus olhos e pense em um objeto qualquer. Uma coisa bem simples, uma maçã, uma caneta, uma caneca, um quadro, alguma coisa assim, tá? Quero que você segure isso na sua mente durante algum tempo, 1 minuto e 8 segundos, por exemplo. Só pense naquilo, só pensa. Se você puder visualizar, visualize. Se você puder imaginar, imagine. Se você puder somente pensar naquilo, melhor. O que vai acontecer? E solta, para de pensar naquilo. Quando você para de pensar, você vai perceber que você não teve nenhuma dúvida, porque é uma coisa tão simples que não cria dúvida. E aí o que vai acontecer? Você vai ver daquilo. Por quê? Porque esta ordem é a que você está dando para o seu subconsciente. Apenas ver. Percebeu? Então você está vendo. Tem até uma inscrita aqui no canal que ela me contou um caso interessante que ela queria
pegar 30 mil reais na mão. A ordem sempre, preste atenção, a ordem sempre é manifestada do jeito como você pede. Tá aí o outro pulo do gato. Não, exatamente. E aí uma pessoa pediu para ela guardar 30 mil reais. E ela pegou no dinheiro, manifestou o desejo dela. Mas o que ela queria de verdade? E eis a pergunta, o que você quer na realidade, de verdade, na sua vida? Porque ao responder essa pergunta, você vai ter que saber os meandros do negócio. Eu vou te explicar o porquê. Ela teve os 30 mil reais, mas ela falou para mim, Carlos, eu quero ter para mim. Então, aí agora eu vou te explicar pela resposta que eu dei para ela. Então você na realidade tem que pensar que você tem o dinheiro. Você tem que sentir que o dinheiro é seu. Porque se você não sentir que o dinheiro é seu, você vai realmente somente ver as coisas. Se você quer um carro, sinta que você tem o carro. Porque se você não sentir isso, o que vai acontecer? A ordem que é dada é o quê? Quero ver este carro. E aí realmente a sua mente vai fazer subconsciente, o universo vai te dar muitos carros para você ver. E você deseja o carro. Vou te dar um exemplo. Pessoas que querem casar. Então tem uma técnica que você sente uma aliança, aliás é do lado de cá, sente uma aliança no dedo. O que significa sentir uma aliança mesmo que você não tenha? Um casamento. Então quando você sente aquilo ali, você percebe que você está sentindo o casamento que você tem, o desejo pronto. Entendeu bem? E aí você tem que colocar o tipo de pessoa com quem você quer se casar. Entendeu? Pelo menos o básico daquilo. Então, quando você sente isso, você sente dizendo para a sua mente subconsciente, olha, eu quero isso para mim. Eu quero ser dono disso. Vou te dar um exemplo. Ganhar na loteria. Interessante. Como é que você ganha na loteria? Não é o desejo pronto? Então, olha só que interessante. Você tem que se sentir o ganhador, mas não o ganhador naquele momento que você ganhou, que você ficou feliz. Tá, eu ganhei, já tem um mês que eu ganhei na loteria 2 milhões de reais. Eu ganhei na loteria 2 milhões de reais. Uau, que coisa maravilhosa. E como é que eu estou me sentindo? Só feliz? Não, você vai sentir um sentimento diferente. É esse sentimento diferente que vai fazer toda a diferença. Mas, Carlos, eu nunca ganhei na loteria. Não tem problema, é simplesmente você segurar esse sentimento. É o que você está fazendo, dobrando o tempo. Você ainda não ganhou, mas você se sente ganhador, que é onde você quer chegar. E você está colocando os dois juntos, sentindo aquilo a todo momento. Nossa, eu tenho 2 milhões de reais. Ganhei 2 milhões de reais. Nossa, eu vou ficar quietinho aqui, não vou contar para ninguém, entendeu? Que eu tenho 2 milhões de reais na minha conta, entendeu? Não, vou contar para ninguém não, vou guardar isso só para mim. Percebeu? Você está o quê? Sentindo isso. Quanto mais você sente, mais aquilo cresce, se torna uma emoção predominante, um pensamento predominante. Você cria um bloco muito grande de energia dentro de você e aquilo ali tem que se manifestar. Por exemplo, vou te dar um exemplo do negócio. Eu sou milionário. Nossa, eu sou milionário. Eu sou milionário. Eu não sei como isso vai acontecer, mas sei que eu sou milionário. Não me importa quais são os caminhos, o que vai acontecer, importa apenas que eu sou milionário. Eu tenho muito dinheiro, dinheiro vem na minha mão. Qual é o sentimento que eu estou tendo quando eu digo eu sou milionário? Eu sou milionário. É um sentimento maravilhoso, é um sentimento de posse. Ah, entendeu agora? É um sentimento de posse, é um sentimento diferente que você vai ter. E é esse que você tem que segurar. E aí quando vier alguma coisa, você fala assim, não, né? Qualquer outra coisa negativa, não, eu sou milionário. Mas Carlos, se eu disser, não, eu não sou milionário, eu não, esquece, você pode negar, porque a mente subconsciente não entende o não. Não pensa no carro vermelho, você pensou no carro vermelho, não é? Pensou, eu sei que você pensou.
É exatamente isso. Então, despreocupe-se. É importante você se despreocupar-se das coisas, porque você, quando cria consciência de que você manifesta, isso não é um poder que você tem, é algo que já veio de fábrica, você já nasceu assim, você é assim. Todas as pessoas do mundo são assim. E elas manifestam. As pessoas que descobrem isso de forma intuitiva ou não, têm essa capacidade de manifestação aflorada. Então você pode utilizar isso no seu dia a dia. Você quer ver um exemplo? Nham, e é um pulo do gato. A pessoa ela deseja uma coisa e ela faz a técnica para manifestar aquilo e manifestar aquilo. O que ela faz depois? Manifestou aquilo, beleza, ela para com aquilo. Então, ela para de fazer técnica, ela para de observar os seus sentimentos. E aí, vou responder uma outra coisa. Quando você deixa os seus sentimentos negativos te dominarem, você vai ter realmente sérios problemas na sua vida, porque vai manifestar na sua vida coisas que você não deseja. Quando você, na realidade, cria o hábito de pensar naquilo que você deseja, você vai ter aquilo que você deseja sempre. Lembra de uma técnica que eu expliquei aqui no canal? Técnica da segmentação do seu dia? São pequenas manifestações que você faz durante o dia, desde você sair de casa até o tipo de telefonema que você quer receber e como você vai fechar o negócio. Por quê? Porque isso é um treinamento mental. Você fica num fluxo positivo da sua vida. Te ajudou agora? Eu tenho certeza que te ajudou e te ajudou demais. Gente, quero mandar abraços para vocês. Coloquem aqui nos comentários, manda abraço para mim. Sou fulano de tal cidade. Se não colocar a cidade não tem jeito, né, gente? Pra gente falar para aqui no final do vídeo. Show de bola? Beijo no coração de vocês.